Meu nome é Betina Giulianotti, eu sou acadêmica do curso de Pedagogia da Faculdade Unifael. Esse é o meu trabalho de conclusão de curso, com o tema o desenvolvimento da autonomia na educação infantil. O meu trabalho ele se deu através de um questionamento em que eu tive durante o período de estágio. Eu percebi um número muito elevado de crianças com falta dessa autonomia no âmbito escolar. Então, esse trabalho ele visou compreender a importância da autonomia para a criança nessa primeira infância, através dos meus relatórios de estágio, através de leitura de artigos científicos, revistas científicas, até mesmo pesquisas em outros trabalhos de conclusão de curso. Mas o fundamental foi os meus relatórios de estágio. Eu pude notar a falta da autonomia não somente na parte pessoal das crianças, mas também na parte de atividades pedagógicas também. Aquela autonomia não só da independência, né, da autonomia de se vestir, calçar, comer sozinho, mas também aquela falta de autonomia nas atividades do dia a dia no âmbito escolar. Seguir uma regrinha da turma, seguir horários, seguir os combinados entre os coleguinhas, seguir a rotina escolar mesmo, né? A rotina da sala. E eu também pude perceber o quão a autonomia ela interfere não só no âmbito escolar, mas no pessoal, no social, no âmbito familiar. E isso é um desafio para os professores hoje, de como lidar com esse processo de ensino-aprendizagem da criança na primeira infância. Como aplicar, né, na prática esse aprendizado da autonomia. Então, eu busquei, através de revistas científicas, através de outros trabalhos de conclusão de curso, mas principalmente focado nos meus relatórios de estágio, que é onde eu pude ver, né, presenciar em sala mesmo, principalmente no CEMEI, em que eu trabalho há 2 anos, eu pude acompanhar esse processo de aprendizado das crianças em sala, em loco mesmo. Então, esse trabalho ele buscou relatar esse processo do desenvolvimento da autonomia na criança em sala de aula, na educação infantil, nos anos iniciais, nessa parte da primeira infância. Eu observei a formação da criança nesse processo de ensino-aprendizagem, os estímulos que são usados, os benefícios que esse aprendizado da autonomia traz a essa criança, mas também os desafios que o profissional da educação tem ao aplicar esse aprendizado da autonomia na criança. A dificuldade maior na educação infantil, por conta de serem crianças em formação, né, na primeira infância, então é um pouquinho mais dificultoso. Mas eu pesquisei os estímulos, as atividades, como que o professor pode contribuir nesse processo. E o professor ele é um agente proativo muito importante nessa fase, porque ele precisa buscar saber o nível da carência de autonomia de cada criança, os pontos positivos, negativos, como ajudar aquela criança a desenvolver essa autonomia. Porque essa autonomia ela vai muito além do sentar sozinho, se locomover, a parte da coordenação motora, o vestir, o calçar, o comer sozinho, mas ela vai também para as atividades pedagógicas, né?
e ultrapassa do âmbito escolar também. Esse é o desenvolvimento dessa autonomia. Ela tem que ser estimulada também no âmbito familiar. E é aí que eu percebi como a relação escola e família, casa, os pais, tem que ser de uma conexão, né? Ali andar em sintonia. Como estimular essas crianças, né? Dentro da escola. Como fazer com que essa criança que tem uma certa dificuldade seja uma criança autônoma, seja uma criança pensante, seja uma criança reflexiva, né? Então, através desse meu acompanhamento nos estágios, eu pude ver o quão importante esse aprendizado da autonomia, esse desenvolvimento dela, esse estímulo dela é importante na primeira infância, porque é daqui que vai começar todo o processo adiante, né? Todo o processo na escola, nos anos iniciais, fundamental e lá na frente quando ficarem maiores. O objetivo da pesquisa, então, ela deu através dessa construção, de como construir essa autonomia na criança nessa primeira fase, na primeira infância, na educação infantil. A pesquisa ela foi uma tentativa de investigar a autonomia da criança nesse período da educação infantil. Então, através da escola, eu pude notar, dos CMEs, eu pude notar assim, que muitas vezes uma atividade adequada, uma adaptação para aquela certa criança que ainda não se encaixa, né, em determinadas atividades por falta da autonomia. O estímulo certo, ele ajuda não só a criança a desenvolver essa autonomia, mas a gente desenvolvendo a autonomia na criança, estimulando com as atividades certas, né, vai ajudar não somente a criança, não vai beneficiar somente a criança, mas também o professor, porque você estimulando essa criança corretamente, ela vai fazer as atividades mais independente, ela vai desenvolver melhor o seu processo ali, a realização das atividades, ela vai facilitar muitas vezes também, né, o trabalho do professor, porque a criança autônoma, a criança independente, ela é independente não só na prática, ela é também independente no pensamento, ela vai ser uma criança mais pensante, mais criativa, vai buscar mais participar, ela vai buscar mais se inteirar com o social, com os outros colegas. Então, a autonomia, ela é muito importante na primeira infância, ela é muito importante na educação infantil, porque é daqui que a gente vai colher os resultados para frente. Como eu falei, na educação fundamental, né, nos anos iniciais, no fundamental, no ensino médio. Então, o professor também ele precisa ter essa consciência de quanto mais estímulo, mais desenvolvimento na educação infantil, melhor para a criança, melhor para o andar da rotina escolar, da sala, melhor o convívio com os colegas, melhor as atividades, melhor a avaliação, né? Mais facilitada fica. Então, eu busquei com esse trabalho, assim, sanar essas perguntas. O porquê hoje os professores estão voltados cada vez mais a estimular a autonomia da criança em sala de aula? Qual é a necessidade dessa autonomia ser desenvolvida? Os benefícios? Quais os desafios do professor? O que acarreta a longo prazo? Então, eu cheguei à conclusão que é isso. Cada vez mais nós, professores, devemos desenvolver essa autonomia, não só para o âmbito escolar, mas para a vida, para o cotidiano, para a interação social, para a criança em si, né? E a escola vai muito além, né, desse amparo.
ela prepara a criança para a vida. E a autonomia é um das aprendizagens mais importantes nessa fase da primeira infância, porque é dela que se desenvolverão as outras aprendizagens, né? O meu trabalho, ele foi realizado, foi tirado pesquisa principalmente dos meus relatórios de estágio, de crianças bem pequenas, né? Maternal 1 e 2. Então, são a fase ali dos CMEs em que eu mais pude perceber a falta da autonomia para atividades básicas, como eu disse, desde vestir uma roupa, calçar, um tênis, um sapato, até desenvolver as atividades pedagógicas. Vi o quão desafiador é para o professor, porque tem que estar em conjunto, em sintonia com o âmbito familiar, e é de extrema importância esse desenvolvimento na primeira infância da autonomia, porque é ali que vamos avançar os outros aprendizagens. Então, o professor ele precisa fazer o papel, né, de estimular a criança a agir por si mesma, desde se alimentar, se vestir, guiar os próprios passos, seguir a rotina, conseguir se adaptar e seguir regras do ambiente escolar, do ambiente social, da família, também em casa, ele se adaptar e ser independente, né? Também do pai e da mãe, aprender a ter cuidado com a própria higiene. Então, isso tudo abrange o processo, né, da autonomia. E ele torna a criança cada vez mais competente, digamos, para o mundo, né, para a sociedade. Por ser tão importante para a criança, a autonomia ela precisa ser levada a sério no ambiente, tanto escolar como familiar. E em casa é ainda mais importante por conta de que é ali que vai ser replicada, né? Replicada o que foi aprendido e ensinado em sala de aula.